Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu queria compartilhar com vocês o que aconteceu na minha história. O meu esposo casou de novo e é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Gente, eu demorei muito para gravar esse áudio, eu pensei bastante, já aconteceu isso já tem mais de um ano. E eu não sentia que era a hora de contar isso para vocês. Então, eu pedia que Deus me mostrasse, me direcionasse e Ele me deu a direção, né? Através do seu Espírito, que eu deveria realmente compartilhar com vocês. Através de uma pergunta que uma moça fez no meu canal, eu disse, Senhor, é a hora. Né? Ali eu tive a confirmação de Deus me respondendo que era a hora de contar. E assim, eu compartilho aqui, né, por vezes, a história da Débora, já compartilhei a história dela, mas eu quero já de antemão dizer para vocês que o que eu vou contar faz parte da minha história. E do meu testemunho, né, digamos assim, porque um dia eu vou contar ele por completo. Porém, antes de começar a contar essa história, eu gostaria de ressaltar um ponto muito importante, gente. Eu não contei isso antes para vocês por um motivo, porque eu não quero, na verdade, que a minha história vire um reality show aqui no meu canal. Eu não quero que, de certa forma, vocês utilizem o que acontece na minha vida para tomar como base de que vai acontecer na sua vida igual, né? Então, assim, eu vou contar a história do que aconteceu para que você entenda como Deus fez a minha história, como Ele me ajudou nesse processo e que isso sirva para te dar esperança, tá bom? Não que te sirva como base para você acreditar que na sua vida vai acontecer de forma semelhante. Então, em 2018, exatamente no dia 25 de dezembro, o meu filho volta para casa, ele tinha ido passar a virada do Natal junto com o pai. E ele volta no dia 25, né? Meu esposo veio deixá-lo. E enquanto nós subíamos no elevador, no dia 25 de dezembro, meu filho veio super animado nesse dia. Veio bem alegre, ele veio diferente, como se tivesse acontecido alguma coisa que ele tinha ficado muito feliz, né? E aí ele veio com os presentes na mão. Achei até que era por causa dos presentes que ele estava trazendo. E aí ele diz, mamãe, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, o que é, meu filho? Meu filho tinha 9 anos na época. Ele disse, meu pai vai casar. Aí eu no elevador, gente, imagina o chão daquele elevador se abrindo, eu caindo, a sensação de estar caindo, né? E eu tento que manter ali a compostura, né, diante do meu filho, ouvindo aquela notícia. E aí eu disse, meu filho, como foi essa história? Não, ele pediu a pessoa em casamento na festa do Natal. Ok. Eu volto para casa, eu tava com uma amiga passando uns dias aqui. Eu tava com a minha mãe em casa e meu filho tinha acabado de chegar. Gente, quando eu entro em casa, eu passo direto pro banheiro porque eu precisava desabar, né? E aí eu desabei realmente, fechei a porta. Acho que eu não consigo descrever. Eu acho que só quem passa por a situação, a gente passa por tantas dores, né, nesse processo, mas essa questão do casamento e acho que a questão do filho, né, quando o marido casa de novo, ou a esposa, né, ou quando um deles dois tem um filho, eu acho que essa é a maior dor que você pode sentir nesse processo. Então, ali naquele meu momento de dor, eu realmente busquei a quem eu podia buscar naquele momento, que era Deus. Eu orei e comecei a ficar completamente perdida, sem entender nada que estava acontecendo, porque na minha cabeça o meu divórcio não tinha saído ainda. Então eu pensei, bom, meu divórcio saiu, o meu marido vai casar, acabou-se tudo. Tudo que eu pedi a Deus que não acontecesse, está acontecendo tudo junto, né? E eu já sabia que meu esposo tinha um relacionamento, apesar de não ser, ele não abrir isso
para mim não era uma coisa muito exposta, era meio que escondido, meio que... Ele não se escondia porque ele ia em shoppings, restaurantes e tudo, mas ele não divulgava em redes sociais, era uma coisa meio fechada, assim. Que ele vivia, mas ele não divulgava. Então eu sabia que ele tinha um relacionamento através do que o meu filho contava, né? Que estava com uma pessoa, que essa pessoa tinha filhos e tal. Então, eu já sabia que ele tinha um relacionamento com essa pessoa, né? E o grau que esse relacionamento tinha, porque eles viajavam juntos. Então, eu sabia que era uma relação de namoro, de, entre aspas, mundano, né? Que ela dormia lá, que ela passava dias na casa dele. Era mais ou menos assim. Então, eu me refiz do baque, fui tomar um banho e eu tirei a minha aliança no banho. Eu falei, pronto, Senhor, eu tinha feito um acordo com o Senhor, né? Acho que não sei se seria um pacto, mas um combinado que eu tinha com Deus de que eu usaria minha aliança até o dia que o meu casamento não existisse mais, né? Nesse sentido legal, que eu quero dizer, de lei. Quando o meu casamento fosse desfeito, eu realmente não usaria mais a minha aliança, porque eu vivo aqui num contexto muito complicado, né? Eu vivo em Fortaleza, no Ceará, e as pessoas, elas são muito entronas, elas não veem algo na sua vida e deixam pra lá. Elas perguntam, dão opinião, querem saber, contestam. Então, assim, quando eu uso minha aliança, as pessoas que contestam isso, eu sempre digo, eu não sou divorciada. Então, as pessoas acabam que deixam pra lá. Então, como eu queria realmente evitar um mal-estar, se eu não for mais casada legalmente, eu tinha combinado com Deus que eu não usaria mais a aliança. E eu tirei a aliança no banho. Eu disse, pronto, Senhor, se ele vai casar, porque o divórcio saiu, então eu não vou mais usar a aliança. Só que isso com o coração completamente despedaçado, né? Eu tirei a aliança no banho mesmo. Ali o Espírito disse, não tem, aí eu disse assim, tem alguma coisa errada. Eu não consigo ficar sem a minha aliança, tem alguma coisa errada. Alguma coisa nessa história não está batendo. Pus a aliança de novo. E aí eu volto, saio do banho, vou pro quarto, mandei uma mensagem para o meu esposo perguntando, o nosso divórcio saiu? Ele só respondeu, não. Então ali eu entendi, pronto. Então ele vai ficar noivo e vai esperar o divórcio sair até um dia que ele vai casar. Ok. Quando foi? Isso foi 25 de dezembro, né? O ano virou, eu fiquei 15 dias muito triste, fiquei assim de cama, não levantava da cama, não sei se era depressão, não sei, mas eu fiquei 15 dias de cama, só levantava para comer no banheiro, fiquei sem sair de casa, fiquei vivendo esse luto de novo, né? Esse período. Depois de 15 dias eu comecei a me refazer, e aí voltei meio que a vida normal, ainda sofrendo muito, e todas aquelas expectativas, meu Deus, até quando eu vou ter que viver isso? Agora ele tá noivo, então eu vou ter que ficar naquela expectativa de que qualquer momento ele vai casar, de que quando meu divórcio sair ele vai casar. E fiquei vivendo aquela angústia, né, dessa situação. Quando foi na última semana de janeiro de 2019, né, ele vem para mim numa segunda-feira e diz assim para mim, Milena, eu quero que você arrume nosso filho para quarta-feira. Não, ele vai dormir comigo na terça-feira, porque na quarta-feira tem um almoço que eu quero que ele participe e ele não vai para aula nesse dia de quarta-feira. Ali eu já sabia o que é que ia acontecer. E aí eu perguntei, o que vai acontecer na quarta-feira? E aí ele respondeu, o meu casamento. E aí eu perguntei de novo, e o nosso divórcio saiu? Ele respondeu, não. E aí, naquele momento, eu acho que Deus me deu força de forma, assim, sobrenatural, e ali eu me impus. Eu geralmente não faço isso, mas acho que entrou o instinto maternal, entrou a direção do Espírito Santo, e eu me impus a essa decisão. Eu falei, o nosso filho não vai participar disso. E aí ele contestou um pouco, ele falou, bom, mas é a minha vida, e eu quero, e ele já convive com a minha nova vida. E aí eu falei, eu tô tentando resumir, tá, gente? Apesar que eu sei que já tá ficando grande. Mas alguns detalhes eu preciso contar para que vocês possam entender tudo que eu passei, tá? E aí
Ele insistiu mais um pouco e eu disse, o nosso filho não vai. E não é possível que na sua cabeça não tenha restado um pouco de bom senso. E eu acho que ali doeu na alma, um pouco na alma dele, e ele ok, então ele não vai. Então, assim, eu soltei aquele computador ali, eu fui pra praia, que eu estava na minha casa de praia nesse dia, e eu disse, Senhor, tá tudo acabou, agora acabou, porque tudo que eu achava que, como as coisas iam acontecer, tá acontecendo tudo diferente. Meu marido não vai esperar o divórcio sair, ele vai casar, ele vai fingir que vai casar, e agora o que que eu faço? Assim, eu fiquei... Aí o chão se abre de novo, gente. Esse chão se abrindo, eu já tive essa experiência muitas vezes, sabe? De você não saber o que fazer, o que sentir. A única coisa que eu sabia e que Deus me dizia é assim, não tenha medo. E eu escutava isso muitas vezes, em todos esses momentos, em muitos momentos, eu escuto até hoje, né? Deus dizendo isso, não tenha medo. E eu escutava isso e eu dizia, como é que eu não posso não ter medo? Porque o meu esposo tá casando de novo, tá tudo acabado, porque é algo que eu achava que prendia ele, que era o divórcio não ter saído, nem isso tá aprendendo. Então, que esperança eu posso ter ainda, né, nessa situação? E aí ele fez uma encenação, gente, de casamento. Só quem sabia que ele não era casado eram pessoas muito próximas. Eu, a minha mãe, ele, a pessoa. E acho que um grupo pequeno de pessoas, né? Porque ele enganou todo mundo. E aqui em Fortaleza, ele é muito conhecido, porque ele tocava em muitas igrejas. Então, assim, vocês não imaginam a quantidade de gente que me encontrava, que me perguntava sobre isso, sabe? E me mandavam mensagens e tudo. Então, eu vivi essa experiência, gente, dele ter casado. Eu sei que não foi não foi legal o casamento dele, mas pro meu sentimento isso não teve diferença, né? Porque eu sabia que isso não tinha importância para o que ele estava fazendo naquele momento. Então, ele fez essa cerimônia de casa, que eu chamo hoje de fakemento, né? Ele espalhou para todo mundo, aí foi a hora que ele abriu nas redes sociais. Então, imagina o que eu passei, foi um tempo de humilhação muito grande. Eu não tenho outra coisa para dizer, de sofrimento e de humilhação muito grande, né? Inclusive, muitas pessoas sabem que eu espero que eu continue usando a aliança, então foi um tempo difícil, bastante difícil. E é ok, eu fiquei muito mal, né, quando eu soube desse dia aí que ele ia fazer essa cerimônia. Aí eu fiquei uma semana de luto, foi menos tempo. Depois de uma semana eu me reergui e comecei a viver com aquilo, né? Com aquela situação de saber que meu filho ia para aquela casa, que tinha essa mulher agora morando lá, porque antigamente ela ia passar fins de semana, né? Era diferente, mas agora ela estava instalada na casa. E eu sabia que era uma situação muito mais impossível. Cada hora a situação estava se tornando mais impossível de se reverter. Só que houve nessa história uma grande reviravolta. E eu vou contar isso no próximo áudio, porque esse aqui já tá grande, tá bom, gente? Acompanhe comigo o próximo áudio.